Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus, mais 22 municípios aqui do estado. Eu sou Neto Cavalcante, faço parte aqui do jornalismo da Band Amazonas e me acompanham na bancada nesse programa de hoje nossos dois jornalistas que sempre estão aqui na Entrevista Coletiva, Orestes de Taif, repórter aqui da emissora, e a Flávia Moura, também repórter e apresentadora do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nosso entrevistado, convidado de hoje, é o diretor-presidente do Implurb, Cláudio Genca. Muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo à Band. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade de colocar o trabalho da Prefeitura de Manaus e do nosso Instituto à disposição da população da cidade de Manaus. O Implurb tem um nome que já diz muito do que é a função, né? Instituto Municipal de Planejamento Urbano e Ordem Social. E Ordem Social. O nome já diz muito, mas eu gostaria que as instituições do Implurb, qual é o foco do Implurb 2020, último ano de mandato do prefeito Arthur Neto? Nós temos como missão trabalhar no âmbito das aprovações e licença de todos os unifamiliar, multifamiliar, industrial, comercial, de serviços e também ficarmos à frente de obras significativas da cidade de Manaus, principalmente voltado ao nosso patrimônio histórico, mas, sobretudo, cuidar um pouco mais do planejamento da nossa cidade. Contudo, nós temos uma missão que não é muito grata, que é de fiscalizar, de colocar ordem na cidade. Então, isso também é atribuição do nosso Implurb. Citar algumas ações aqui que lembro bastante, que foi muito noticiado do Implurb, questão desse ordenamento, por exemplo, de prédios. A gente tinha condomínios que tinha parte de cobertura que não podia, foi feito, né, além do projeto. A questão da Ponta Negra também colocou o Implurb muito em evidência. Como é que estão essas situações hoje? Hoje nós temos um plano diretor, que é o Plano Diretor Urbano e Ambiental da cidade de Manaus, totalmente já revisado, em prática, de conhecimento por parte da população, de todos os técnicos, nas quais nós pretendemos, com certeza, ordenar a questão de gabaritos, a questão de uso e ocupação do solo da cidade de Manaus. E como você bem coloca, Neto, a Ponta Negra é um cartão emblemático da cidade de Manaus e isso cabe ao Implurb a responsabilidade de administrar aquele parque, que é um parque público, mas que merece um cuidado especial por parte da nossa prefeitura e há um cuidado também especial por parte do nosso prefeito. Qual é o maior cuidado, a maior preocupação com relação à Ponta Negra? Hoje é principalmente cuidar do ordenamento e do uso adequado da praia da Ponta Negra, seja na questão da areia, seja na questão do calçadão, principalmente no que concerne aos eventos, que sejam eventos totalmente alinhados com a prefeitura e também com alguns órgãos do governo do estado, para que não haja nenhum tipo de conflito nesse parque que é democrático, que é o nosso Parque Cultural da Ponta Negra. Então nós temos que disciplinar da melhor maneira possível, levando infraestrutura de lazer, infraestrutura de entretenimento e principalmente ordenar para que não ocorra nenhum tipo de sinistro lá no parque durante a diversão, principalmente aos finais de semana. Eu havia perguntado do senhor, diretor-presidente, muito trabalho, Flávia. 2020 está começando, mas eu pergunto do senhor quais são as prioridades ali para esse último ano. Nós temos como meta, determinada pelo nosso prefeito, entregar todas as obras que nós iniciamos no centro da cidade de Manaus. São obras que eram financiadas pelo governo federal, mas que infelizmente nós não conseguimos acessar de maneira adequada esse recurso e o prefeito determinou que nós usássemos os recursos oriundos da Prefeitura de Manaus, da nossa Secretaria de Finanças, para nós concluirmos essas obras. Então, hoje nós temos a antiga Câmara Municipal, que está em pleno vapor a nossa obra, a Biblioteca Municipal, que merece o nosso respeito, o nosso olhar, a cultura, o antigo Cabaré Chinelo, Hotel Cassina e a Praça Dom Pedro. Então, são obras emblemáticas que trazem também o resgate do nosso centro e, de alguma maneira, quer valorizar o que há de melhor no nosso patrimônio histórico. Por muitas vezes, a Prefeitura tentou já
dar andamento, né, acelerar um pouco esse processo de recuperação dos prédios históricos. O IPHAN muitas vezes batia de frente. Como é que está a relação de vocês para dar continuidade nessas obras? Hoje nós temos um excelente relacionamento com o IPHAN, através da professora Carla, que é a superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico. Ela entende perfeitamente a necessidade de nós resgatarmos e darmos um uso, uma destinação a esses prédios. Senão nós vamos ter que ficar com os prédios abandonados, em ruínas. Hoje há um novo tipo de comportamento, de pensamento no IPHAN, que acaba colaborando com a cidade de Manaus e principalmente com a nossa prefeitura. Beleza. Aí eu quero já entrar num outro assunto que, na verdade, tem relação com tudo isso. O CODESE, né? O CODESE, que é um órgão organizado da esfera da sociedade e que sugere projetos para a prefeitura. E tem um projeto aí ao longo prazo, até 2030, que contempla a cidade em vários aspectos. E eu percebo que o senhor está em constante contato com eles, nas reuniões. O que tem sido discutido e o que sai de lá e que dá para colocar na prática ainda esse ano? Nós temos um excelente relacionamento com o CODESE. Então, a sociedade civil organizada vem sugerindo um planejamento a longo prazo. Hoje, a prefeitura tem o seu planejamento estratégico Manaus 2030, até 2030. Então, um dos grandes projetos nesse momento é o chamado Polo Digital de Manaus. Então, com essa conectividade com o CODESE, nós temos incentivos na esfera tributária às empresas de startup, às empresas de economia digital que queiram se instalar no centro da cidade de Manaus. Então, conectados a essa ideia, a esse projeto do CODESE, é que o prefeito sugeriu à Secretaria de Finanças que editasse uma lei que incentivasse a economia digital no distrito do centro. Então, o Distrito de Inovação do Centro é objeto de conversas com o CODESE para fortalecimento do Polo Digital de Manaus. E quanto às obras irregulares, diretor-presidente, o Implub está mais atuante e sobre as questões de educação também quanto a isso? Nós temos atuado fortemente em cima das irregularidades, mas sempre eu digo aos requerentes, faço questão de atendê-los e orientá-los no seguinte sentido: nosso objetivo é a regularidade, é que o requerente, a pessoa que se encontra irregular, a empresa que se encontra irregular, procure o nosso instituto, se regularize, porque o nosso objetivo, o nosso objeto não é arrecadar com multas, e sim fazendo essa educação preventiva, dessa notificação preventiva para que ele recorra ao órgão a sua regularidade. Como é que quero fazer duas perguntas em uma. Falou de pessoal, de fiscalização. Eu vou fazer uma obra, eu preciso entregar esse planejamento no Implub e ter uma resposta positiva. Os solicitantes, como é que está essa questão de tempo, desde que eu dou entrada até receber autorização? É a contento da população? Hoje nós temos uma meta interna, tá? Na qual nós medimos o prazo para se entregar uma aprovação residencial unifamiliar, um habite unifamiliar, e nós estamos variando em torno de 60 dias para que essa análise seja concluída de forma satisfatória. É claro que isso ainda é objeto de um estudo que nós queremos lançar ainda no ano de 2020, é determinação do nosso prefeito, que é o chamado alvará simplificado, dando facilidades ao requerente, acreditando no profissional responsável, seja ele da área da engenharia, seja ele da área da arquitetura, para que ele se comprometa mediante as análises que são objeto do plano diretor, ele possa se comprometer e atuar de forma concisa dentro da sua esfera de trabalho, né? Mostrando ao Implub que ele está obedecendo rigorosamente o plano diretor e não tem porquê o Implub demorar nessa análise. Então, nós estamos estudando esse alvará simplificado, que a ideia é emiti-lo em 48 horas, mas o estudo agora está apontando que em 7 dias seja o prazo máximo para colocar esse alvará simplificado na mão do requerente. Segunda parte da pergunta, não se trata de uma obra, mas recentemente viralizou um vídeo de um cidadão com uma maquita tentando cortar um banco que foi colocado pela Prefeitura de Manaus numa calçada no centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro.
E o que foi dito é que seria um taxista que disse que aquele banco estava atrapalhando o ponto de ônibus. Dada a palavra para o motorista, ele disse que não, que ele já tinha solicitado para que mudasse o banco para um local perto de uma árvore, onde teria uma sombra, e que diante de não atender a solicitação, ele tomou a atitude de fazê-lo por si só, claro, foi impedido. Infelizmente, Neto, nós temos esse comportamento por parte de alguns da nossa população, né, que realmente não respeitam o patrimônio público, que é seu patrimônio. Então, de fato, não houve nenhum tipo de requerimento ao Implurb, a Manaus Trans, a nenhum órgão da Prefeitura sugerindo essa mudança. Mas, no todo, é feito um estudo antes de se implantar o equipamento. É claro que ninguém quer causar nenhum tipo de sabor ao colocar um banco, ao colocar uma academia a céu aberto, ao colocar qualquer tipo de equipamento em qualquer lugar da cidade. Isso precede de uma análise, de um estudo, de uma aprovação para que isso ocorra da melhor maneira possível. Infelizmente, ainda há esse tipo de comportamento. E esse banco está lá, salvo engano, há mais de 4 ou 5 anos, já implantado naquela avenida desde a sua revitalização. Presidente, o senhor está falando aí de comportamento da população. Culturalmente, aqui em Manaus, a gente tem um comportamento que é visível por toda a cidade, que são os cavaletes, a questão da poluição visual, Poluição né? visual, né? Visual. Vocês também fiscalizam esse tipo de comportamento. Como é que tem sido adotado? A gente tem feito várias reportagens aqui, não é, Neto? E mesmo assim, as pessoas ainda continuam ali botando no frente do seu comércio a promoção, enfim, até no canteiro central. Como é que tem sido feito, o que tem sido feito para combater isso? Nós temos uma operação entre as secretarias denominada Manaus Mais Limpa, que realmente quer combater essa poluição visual que realmente confronta com o nosso plano diretor. Então, são alguns comportamentos e quando nós conseguimos identificar o infrator, nós notificamos para que ele corrija. Muitas das vezes, quando você chega num local desse, em algum horário, o proprietário não está com o seu estabelecimento aberto ou se recusa a receber a notificação, é quando ocorre uma ação mais enérgica por parte do órgão municipal. Mas, na maioria das vezes, nós sempre orientamos como esse cidadão deve se comportar, como ele deve pedir o licenciamento dos seus engenhos publicitários, aonde ele pode colocar a sua publicidade também. Então, há regramentos para que nós tenhamos uma convivência harmoniosa na nossa cidade. Existe uma parte de Manaus específica, rapidinho só, que atua mais, comete mais esse tipo de delito, digamos assim? Assim, não tem uma região específica, nós estamos vigilantes. Na maioria das vezes... Eu posso citar corretores de imóveis, o que tem de placas em postes, falando de casas, é aqui, mas a casa é em outro lugar e está lá a placa. Isso ocorre muito. Essas pessoas, eles colocam o número de telefone lá, né, muitas vezes o próprio nome, identificação, eles estão sujeitos a algum tipo de penalidade? Quando nós identificamos esse infrator, sim. Ele é sujeito às penas tanto do próprio Instituto quanto do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que participam conosco também dessa ação. Mas em relação a onde essa incidência é maior, eu posso até dizer que no próprio centro da cidade de Manaus isso ocorre, na Zona Leste tem algumas ruas tradicionais lá do comércio que isso ocorre muito também, Zona Norte. Mas é claro, a cidade é muito espalhada, a gente acaba tendo essa dificuldade, mas desde que a gente consiga levar essa mensagem à população da cidade de Manaus, é um tipo de comportamento inadequado que não é mais admissível no dia de hoje. Uma entrevista coletiva vai fazer um breve intervalo e já a gente está de volta aqui com Cláudio Genca, diretor-presidente do Implurb. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o diretor-presidente do Implurb, Cláudio Genca. Diretor, falamos aqui de diversos assuntos e falamos também em obras. O senhor citou algumas obras que estão em andamento. Eu queria saber especificamente da Biblioteca Pública de Manaus, que é uma obra que já está bem avançada, prestes a ser entregue pela Prefeitura. Queria que falasse um pouco dos desafios e como é que está a situação lá.
É uma obra que tem o seu prazo de entrega datado agora para abril de 2020. Então, é uma obra de grande relevância para a cidade de Manaus, não só no seu âmbito cultural, mas principalmente no seu contexto histórico. Quando dá visita lá, e já estou convidando vocês, é claro que o prefeito também faz diversas visitas às obras que ocorrem na cidade de Manaus, vocês vão observar os requintes que há por trás de uma obra histórica, né? As paredes que se conservam, as madeiras que lá estão. Então, todo o contexto histórico que nós herdamos estão retratados nessa obra. Então, com isso, nós pretendemos, sim, não só levar adiante a disseminação da cultura, mas levar um pouquinho a mais o conhecimento das nossas regionalidades, do que nós passamos, do que nós vivemos e que nós podemos entregar nesse momento para a cidade de Manaus como um contexto histórico para todos da população, não só no âmbito da prefeitura, mas do nosso estado. Olha só, ainda falando assim de cultura, Carnaval Magro de Fim de semana. Pronto. Fim de semana magro de carnaval. Chegando. E assim, de que forma que o Inclube vai estar trabalhando nessa ação? Nós sempre trabalhamos, né, aos finais de semana, durante os feriados, nós temos equipes de plantão, porque muitas das vezes, quando há feriados prolongados, é que ocorrem obras irregulares na cidade. Então, nós temos equipes atentas aí a receber alguma demanda para que não ocorra nenhum tipo de desordem por parte da nossa polícia administrativa que o Inclube exerce, para que nós mantenhamos a ordem em alguns locais da cidade. Ainda há pouco eu fiz uma pergunta falando do tempo que o cidadão, do prazo, né, que o Inclube entrega ao cidadão na hora de devolver uma resposta com relação a uma obra. E daí surgiu o questionamento de que em que situação o cidadão precisa acionar o Inclube para fazer uma obra na sua casa, no seu comércio. Todo tipo de obra ele fica sujeito à análise do Inclube. É claro que uma reforma, e aí a gente vai dizer nos termos técnicos, sem aumento de volumetria, hoje nós temos 100 metros quadrados e vai permanecer os 100 metros quadrados e nós vamos mudar o layout da casa, não há necessidade. Mas se houver qualquer acréscimo que vai interferir na arquitetura daquele ambiente, daquela casa, com certeza ele precisa receber uma autorização de maneira até mais simples para que o Inclube saiba o que está ocorrendo. O filho casou, vai fazer aquele puxadinho no quintal, tem que informar as autoridades. Tem que informar as autoridades, até porque há vizinhos, né? E geralmente sempre há esse imbróglio aí, esse tipo de problema com a vizinhança. A gente está falando de obras, né? E aproveitando o gancho, o senhor tem dito aí que tem obras espalhadas por toda a cidade, que o Inclube está em parceria. Mas uma o senhor destacou ainda em off, antes de a gente entrar no ar, que é o velódromo. Eu queria que você explicasse que obra é essa, o que vai contemplar nessa obra. Manaus teve a oportunidade de ter, no ano de 1906, no Habib's da Cachoeirinha, um velódromo particular, feito por empresários da época que praticavam esse esporte. E aí isso foi tese de mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, o prefeito tomou conhecimento, a Secretaria Municipal de Esporte, o secretário João Carlos, o secretário João Holanda, tomaram conhecimento e propuseram ao prefeito que nós tivéssemos um velódromo aqui na cidade de Manaus. Então, isso foi um projeto desenvolvido no âmbito do Inclube, na qual nós contemplamos aliado ao velódromo, uma quadra de tênis municipal. Então, quanto mais nós disseminarmos esses esportes na cidade de Manaus, é isso que a população precisa, esse conhecimento, essa oportunidade em se praticar esses tipos de esporte. É a popularização do tênis, por exemplo, do velódromo? Sim. É esse o objetivo do prefeito, dar oportunidade, legal. Até porque nós temos uma campeã brasileira de ciclismo que não tem oportunidade de treinar em Manaus porque a gente não tem essa estrutura. Legal, isso é bacana. Mas... eu estava lembrando aqui do velódromo do Rio de Janeiro que acabou caindo em desuso. Fazendo um velódromo aqui, temos uma atleta que o senhor citou, temos como aí sim abrir
um leque para que sejam incentivar pessoas incentivados, a novos atletas? Nós temos uma federação de ciclismo amazonense muito atuante. Sim. O presidente participou intensamente na concepção desse projeto. Nós temos os grupos de ciclistas aqui na cidade de Manaus. É por isso também que nós não vamos fazer uma obra isolada só do velódromo e da quadra de tênis municipal. Nós vamos fazer complexo, né? A ciclovia Boulevard Ponta Negra, requalificando hoje a ciclovia que se encontra no Boulevard, indo até a Ponta Negra, a ciclovia da Avenida das Torres, e colocarmos também a ciclovia recreativa na cidade de Manaus, em 2 pontos, para que as pessoas comecem a usar também a bicicleta com mais intensidade. É claro que há muitas teses em cima do uso da bicicleta, mas ela é um modal de transporte, muitos usam para se locomover, seja para o seu trabalho, seja como lazer, como esporte. Então nós temos que sim dotar, isso é uma promessa do prefeito Arthur, isso nós queremos cumprir, essas licitações já foram realizadas, já estão para serem contratadas, e isso é o nosso objetivo durante o ano de 2020, entregar essas ciclovias, entregar o velódromo e a quadra de tênis municipal. Só para saber, onde é que é essa obra da quadra de tênis e o velódromo? Qual bairro? Quadra de tênis e o velódromo é no conjunto Aruanã. Fica onde? Aruanã é entre a Avenida Brasil e a Avenida Coronel Teixeira. Zona Oeste da cidade. Zona Oeste da cidade, sim. Perfeito. Da cidade. A gente falava ainda há pouco da Ponta Negra, e a questão dos permissionários também é com o Implurb. Por exemplo, sim, eu não consigo, a gente na rua encontra muitos locais com alimentos vendidos ali na rua. Eu não consigo levar a minha banca de churrasquinho para vender na Ponta Negra, não vou ter sucesso em ficar lá, porque existe uma fiscalização. Os permissionários, eles foram objetos de uma licitação pública, na qual hoje nós temos 2 entidades que se habilitaram e estão lá participando tanto dos carrinhos que estão dispostos no calçadão e das barracas que ficam na areia do Parque Ponta Negra. E cabe esse tipo de gestão em outros parques aqui da nossa cidade? Existe esse planejamento? Sim, tanto no Parque dos Bilhares cabe esse tipo de ordenamento, no Parque das Laranjeiras também já há esse ordenamento. É uma gestão mais qualificada, mais razoável para o controle do que se está sendo comercializado em determinados pontos da cidade de Manaus. O governo do estado, ele criou alguns parques que fazem parte dos complexos do Prosamin. E esses parques foram entregues para a prefeitura. Estão sob gestão do Implurb também? Esses parques estão sendo entregues gradativamente mediante as reformas que estão sendo realizadas pelo governo do estado e pelo BID. Como é que a prefeitura tem recebido isso? Porque eles não estão em belas condições para a população. Isso, nós temos recebido, por isso eu estou afirmando que gradativamente, justamente mediante as reformas que têm que ser realizadas. Eles têm que entregar, então, em bom uso. Em bom estado, que nós possamos realmente fazer a gestão desses parques e praças do Prosamin. Quais já foram entregues hoje, não querendo puxar da sua memória? Hoje nós temos 2 parques entregues, que é o Parque Elza Simões e o parque que fica ali no São Raimundo, se eu não me engano, já foram entregues à Prefeitura de Manaus. É claro que nós temos que mobilizar toda a máquina pública municipal, como Guarda Municipal, como Secretaria Municipal de Limpeza, Secretaria de Esporte, para que nós possamos ordenar e disciplinar também o uso desses espaços. É claro que está na cidade de Manaus e ninguém quer que esses espaços fiquem jogados, né, maltratados. Então, nós temos um olhar mais atento a esses locais, principalmente em busca também de parcerias através da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos, na qual o prefeito criou justamente para facilitar essa interlocução com o poder privado. Temos belos exemplos, né? O poder privado, ele cuida daquele local ali e deixa a prefeitura mais tranquila com relação a esse tipo de manutenção, que não é fácil fazer uma manutenção de uma cidade tão grande quanto Manaus. Geralmente o poder privado, eles preferem os locais próximos ao seu comércio, à sua atividade econômica, porque com isso acaba valorizando e atraindo um ambiente mais harmonioso em torno da sua atividade.
Isso tem mostrado que o empresariado local, ele quer sim ajudar a cidade de Manaus, tem esse amor pela cidade, principalmente quando demonstra que quer cuidar de um espaço público por um determinado tempo. Acho que um exemplo que mora na capital pode conhecer bem é aquela praça que tem na Bola do Eldorado ali, né? Que tem um totem ali da maçonaria, não sei se já ainda é o caso, se ainda está sob essa parceria com a maçonaria. Está sob os cuidados da própria maçonaria, vocês percebem que é um ambiente totalmente agradável, cuidado, porque eles adotaram e querem fazer, e fazem questão de zelar por esse ambiente, por esse espaço. Mais recente lá na Torquato, né? Mais recente lá na Torquato. Foi feita uma obra lá na Torquato, uma que foi feita pelo né? poder privado também, a rotatória, e eles cuidam lá. E nos ajudou também na questão de mobilidade, de ordenar um pouco mais o trânsito naquela região. Tirou um semáforo, né? Isso. A questão das passarelas, essas parcerias com passarelas também passa pelo Implurbe? Essas parcerias, elas são feitas diretamente pela SEMP, né? Como eu falei, pela Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos, mas é claro, existem as publicidades nas quais nós também apoiamos a SEMP nessa análise quanto ao modelo de publicidade, ao que vai ser feito. Teve uma publicidade na cidade que foi de um motel em uma área nobre da cidade. Foi isso mesmo. Bom, quero agradecer aqui o Orestes Taif, agradecer também a Flávia Moura, nosso tempo está chegando ao fim, agradecer ao Cláudio Guenca, diretor-presidente do Implurbe, por essa conversa. Peço então que você faça aí umas considerações finais, fale o que da sua gestão aí frente ao Implurbe nesse resto aqui. Assim, queria agradecer o apoio de todos vocês, principalmente pela oportunidade de estar participando. Dizer que o Implurbe, ele quer continuar contribuindo para o desenvolvimento da cidade de Manaus, principalmente no que tange a implementação de sistemas para seja a viabilidade de empresas quando precisam ser abertas, quando precisam mudar suas atividades econômicas, seja na análise de projetos, enfim, seja em qualquer área que seja da nossa responsabilidade, principalmente entregando as obras às quais foram confiadas pelo prefeito no prazo exato e disciplinado pelo cronograma de execução. Qual o canal mais rápido da população até o Implurbe para a gente conseguir? Nós temos hoje à disposição o Disque Ordem, que é o 160, na qual a população pode falar conosco diretamente, denunciando qualquer irregularidade, ou chegar até o Instituto, procurar o gabinete, procurar a recepção, o atendimento do Implurbe, para que nós tenhamos consciência do que está ocorrendo e que nós possamos agir em tempo hábil. Obrigado. A entrevista coletiva fica por aqui. No próximo domingo, você já sabe, temos um compromisso nesse mesmo horário com outro convidado e os jornalistas aqui fazendo perguntas que você quer saber também. Até lá!